Adão, moldado do pó da terra, e Eva, formada a partir da costela de Adão, protagonizaram o episódio que deu origem ao pecado original. Essa escolha, que trouxe o conhecimento do bem e do mal, alterou o destino de toda a humanidade. Mas o que se passou depois de sua expulsão do Jardim do Éden? Como foram os últimos dias de suas existências? De que forma enfrentaram o novo caminho após perderem o paraíso? Estas e outras questões serão exploradas ao longo deste conteúdo. Antes de avançar, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos materiais. A vida fora do Éden trouxe mudanças profundas e drásticas para Adão e Eva. Após serem expulsos do Jardim do Éden, a transição de uma existência plena e feliz na presença direta de Deus para uma realidade marcada por trabalho árduo, dor e sofrimento foi esmagadora. Em Gênesis 3:17 a 19, Deus proferiu uma maldição sobre eles e sobre a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Essa maldição marcou o início de uma nova fase, completamente diferente, fora do paraíso. Para Adão, a mudança foi especialmente desafiadora. Antes da queda, sua única responsabilidade era cuidar do jardim, um lugar que produzia alimento de maneira natural e abundante. Após a maldição, entretanto, a terra tornou-se hostil e difícil de cultivar. Adão teve que aprender a arar, plantar e colher, sempre com o suor do rosto. Aquilo que antes era uma tarefa gratificante e prazerosa, transformou-se em uma luta diária pela sobrevivência. O solo, outrora fértil e generoso, agora estava cheio de espinhos e ervas daninhas, exigindo esforço constante e repetitivo. A cada dia, Adão sentia na pele a dificuldade de sustentar sua família, enfrentando tanto o cansaço físico quanto o desgaste emocional. Eva também sofreu intensamente as consequências de sua desobediência, enfrentando punições que impactaram tanto sua relação com Adão quanto a experiência da maternidade. Deus declarou que suas dores no parto seriam multiplicadas, o que não se limitava apenas ao sofrimento físico, mas também ao peso emocional de criar filhos em um mundo corrompido pelo pecado. Apesar disso, Eva assumiu seu papel como a mãe de toda a humanidade, iniciando, junto com Adão, a formação de uma família. O nascimento de seus filhos, Caim e Abel, trouxe um sopro de esperança e renovação em meio às dificuldades de sua nova vida. Embora vivessem fora do Éden, a chegada dos filhos simbolizava a continuidade do propósito de Deus para a humanidade. Mesmo enfrentando dor e incertezas, o crescimento da família era um sinal de que algo maior estava em andamento, de que havia uma promessa ainda viva para o futuro. Além dos desafios físicos e emocionais, Adão e Eva também enfrentaram o constante peso das lembranças do que haviam perdido. Cada dia passado cultivando a terra, ou sentindo a dor, era um lembrete do tempo vivido no Éden, um lugar ao qual jamais poderiam retornar. Esse sentimento de perda os acompanhou ao longo de toda a vida, enquanto buscavam se ajustar a uma existência completamente transformada. A distância de Deus, que antes caminhava ao lado deles no jardim, tornou-se uma realidade dolorosa e inevitável. Contudo, nem tudo foi marcado pelo sofrimento. Mesmo fora do Éden, a graça de Deus permaneceu presente na vida de Adão e Eva. Embora não vivessem mais na perfeição original, eles continuaram a cultivar um relacionamento com o Criador. Momentos de alegria puderam ser encontrados na família que formaram, percebendo a intervenção divina em pequenos milagres cotidianos. Sua missão de povoar a terra e ensinar seus filhos sobre Deus e a criação tornou-se uma tarefa vital para o propósito de suas vidas. Apesar da dor e das adversidades, seguiram em frente com a esperança de que, de alguma forma, seus descendentes experimentariam a redenção. A história de Adão e Eva fora do Éden é, portanto, uma narrativa que mistura luta, perseverança e fé. Mesmo enfrentando as consequências de suas escolhas, eles se mantiveram fiéis ao mandato divino de multiplicar-se e encher a terra, estabelecendo as bases para a humanidade. Suas vidas fora do Éden são um testemunho da interação entre juízo e graça, de perdas significativas e novas oportunidades que moldaram a história da redenção
desde o início, a morte de Adão e Eva. Embora a Bíblia não apresente muitos detalhes sobre seus últimos momentos, é cercada de reflexões e interpretações. Alguns textos apócrifos, como o relato intitulado A Vida de Adão e Eva, buscam preencher essas lacunas com narrativas mais detalhadas e contemplativas sobre o fim dos primeiros seres humanos. De acordo com o texto apócrifo, nos momentos em que se aproximava da morte, Adão ficou gravemente doente. Sentindo que o fim estava próximo, pediu a seu filho Sete que intercedesse junto a Deus, clamando por misericórdia. Sete, obedecendo ao pedido do pai, buscou uma resposta divina. Em vez disso, foi o arcanjo Miguel quem apareceu, trazendo a mensagem de que o tempo de Adão estava chegando ao fim. O anjo revelou que os 930 anos concedidos a Adão, conforme mencionado no livro de Gênesis, estavam prestes a se completar. Nos momentos finais, Deus concedeu a Adão uma visão do futuro, a chegada de um Redentor que libertaria a humanidade do pecado. Essa visão trouxe consolo ao coração de Adão. Apesar de ter sido o primeiro a desobedecer a Deus, ele pôde partir com a esperança de que seus descendentes um dia seriam redimidos. Eva, por sua vez, também viveu seus últimos anos marcada pelo arrependimento. Assim como Adão, ela sentia profundamente as consequências de sua escolha no Éden. Os textos apócrifos a descrevem em um estado de profunda contrição, frequentemente derramando lágrimas e orando por perdão, reconhecendo o impacto que sua desobediência trouxe ao mundo. Embora os detalhes sobre sua morte sejam menos descritos em comparação aos de Adão, acredita-se que ela faleceu pouco tempo depois do marido e foi enterrada ao seu lado, simbolizando a união de ambos na morte após uma vida repleta de desafios e arrependimento. Esses textos apócrifos oferecem uma perspectiva muito mais humana sobre Adão e Eva. Eles deixam de ser figuras distantes ou meramente simbólicas para se tornarem exemplos de seres humanos que, apesar de seus erros, buscaram a reconciliação com Deus até o fim de suas vidas. A morte de ambos é retratada como um evento carregado de significado, onde arrependimento, esperança de redenção futura e a misericórdia divina se entrelaçam. De acordo com os textos apócrifos, a morte de Adão e Eva foi entendida como um evento carregado de redenção e esperança. Apesar de terem sido os responsáveis pela queda da humanidade, eles foram também os primeiros a experimentar o arrependimento e a receber a promessa de uma redenção futura. Essa perspectiva adiciona uma profundidade maior ao significado do legado deles dentro da narrativa bíblica. O simbolismo presente na morte de Adão e Eva é muito significativo. A morte de Adão, por exemplo, não apenas assinala o término de sua existência física, mas também o fechamento de um ciclo na trajetória da humanidade. Desde a criação perfeita no Jardim do Éden até o desfecho inevitável do pecado, sua morte como o primeiro homem simboliza a introdução da mortalidade no mundo. Ela é um lembrete constante da fragilidade humana e da separação de Deus. Além disso, através de sua morte, enfatiza-se a necessidade de redenção e a promessa de um Salvador, que, segundo a crença cristã, viria para reverter os efeitos do pecado. Por outro lado, a morte de Eva carrega um simbolismo diferente, relacionado à dor e ao sacrifício que marcaram a vida fora do Éden. A promessa de sofrimento no parto se concretizou em sua descendência, mas, ao mesmo tempo, abriu as portas para a esperança. Acreditava-se que de sua linhagem viria aquele que derrotaria a serpente, conforme mencionado em Gênesis 3:15. Assim, a morte de Eva representa tanto as dificuldades enfrentadas pela humanidade como a antecipação de um futuro redentor. Em conjunto, as mortes de Adão e Eva simbolizam tanto o julgamento divino quanto a manifestação de sua misericórdia futura. Elas mostram que a história da humanidade não termina com a morte, mas aponta para uma redenção prometida. Esse entrelaçamento de juízo e esperança torna suas vidas e mortes marcos significativos na narrativa bíblica. O legado de Adão e Eva é vasto e multifacetado, deixando um impacto profundo nas crenças sobre a humanidade, a moralidade e o relacionamento com o divino. Na tradição bíblica,
Adão e Eva são reconhecidos como os primeiros seres humanos criados por Deus, feitos à sua imagem e colocados no Jardim do Éden. Neste ambiente perfeito, eles receberam a responsabilidade de cuidar da criação e viver em comunhão direta com o Criador. Contudo, sua desobediência ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe profundas consequências. Esse ato, conhecido como o pecado original, introduziu o pecado no mundo e marcou o ponto de partida da condição decaída da humanidade. Como resultado, Adão e Eva não apenas perderam o acesso ao Éden, mas também trouxeram a mortalidade, o sofrimento e o trabalho árduo para a experiência humana. O pecado de Adão e Eva não impactou apenas suas próprias vidas, mas afetou toda a humanidade. Todos os seus descendentes passaram a carregar o peso de sua queda. No entanto, o legado de Adão e Eva não é exclusivamente negativo. Através de sua linhagem, traçam-se as genealogias que levam a figuras centrais na história bíblica, como Noé, Abraão e, finalmente, Jesus. Na teologia cristã, Jesus é frequentemente referido como o novo Adão, destinado a restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Assim, embora sua desobediência tenha introduzido o pecado no mundo, ela também deu início ao plano divino de redenção. Adão e Eva representam, em última análise, tanto a fragilidade humana quanto a esperança de restauração. Seu legado reflete aprendizado, crescimento e redenção. Por meio de sua história, vemos o início de um plano maior, traçado por Deus para a humanidade. Embora a desobediência de Adão e Eva tenha trazido consequências dolorosas, ela também marcou o início do propósito divino para redimir a humanidade. Esse plano culmina com a promessa de um Salvador que viria para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens, trazendo esperança e vida eterna. A história de Adão e Eva oferece um vislumbre tanto da queda quanto do caminho para a redenção. Agora quero saber sua opinião. Deixe seus comentários abaixo. Vamos conversar. E não deixe de conferir a descrição e outros conteúdos como esse. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre histórias bíblicas, curiosidades e mensagens motivacionais, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes e reflexivos que lhe ajudarão a ver essas histórias sob uma nova perspectiva. Que Deus o abençoe.